Olá, bem-vinda, bem-vindo aqui nesse canal. E antes de tudo, se inscreve aqui que toda quarta-feira pela manhã tem um vídeo novo aqui que eu tenho certeza que vai edificar a sua vida. E hoje eu quero falar de um assunto muito importante. Toda vez que eu medito nele, eu sinto de compartilhar isso com mais pessoas. Talvez você se questione. Por que que você ainda não está rompendo na sua vida? O que que falta para acontecer? Por que que você não está vivendo ainda a vida dos teus sonhos? Você não está conquistando aquele objetivo, aquele desejo? Por que que talvez você ainda não esteja crescendo e prosperando, como a própria palavra de Deus fala, né? Que Deus tem uma vida em abundância, uma vida em plenitude e prosperidade para você. E primeiro ponto aqui é entender que essas coisas que Deus promete só são dadas por Ele num relacionamento íntimo e verdadeiro, buscando direto à fonte. Mas eu quero meditar com você hoje na parábola dos talentos. Então, se você tem sua Bíblia aí, se você não tem, anota aí para você meditar depois, mas eu vou lendo aqui para você. Eu quero que você me acompanhe e a gente pense um pouquinho sobre isso junto, porque toda vez que eu abro nela e que eu medito nela, Deus fala muito sobre isso comigo. E eu quero estar podendo compartilhar com você aqui também. Então também vou abrir aqui e eu quero falar contigo sobre ela. E a parábola dos talentos você vai encontrar lá em Mateus, capítulo 25, a partir do versículo 14. E antes da gente começar a meditar nela, eu quero te trazer uma clareza. Será que Deus, se Ele te entregasse aquilo que você quer tanto hoje conquistar, aquilo que você gostaria tanto de ter, será que isso, neste momento, não corromperia você? Não corromperia o seu coração, os seus valores, o seu propósito, o seu servir? A gente ouve muitas pessoas falando que elas querem ganhar na Mega Sena e que se elas ganhariam na Mega Sena, elas não trabalhariam mais, elas só viajariam. Talvez seja um dos motivos pelos quais elas não ganham, porque há um propósito sobre a sua vida. Não estou dizendo que é isso, mas talvez seja um dos motivos, porque é um propósito sobre a sua vida. Deus, ele é permissivo. Então, muitas vezes, ele vai permitir que coisas nos aconteçam. A diferença é que quando a gente está com ele, a gente está seguro. Agora, ele também vai permitir que algumas coisas aconteçam na nossa vida para realmente provar o nosso coração. Eu creio muito nisso. Porque talvez, se em algum momento Deus me desse coisas que eu queria tanto, aquilo poderia me afastar dele, da presença dele. Talvez você seja essa pessoa hoje que quando Deus te entregou algo que você queria muito, isso fez com que você o buscasse menos. E isso fez com que você usasse a força agora do seu braço para fazer, para crescer, para prosperar, para usufruir da bênção que ele te deu. Talvez isso fez você parar de ir nos cultos com a frequência que você ia. Então, será que se Deus te entregasse algo que você quer tanto nesse momento, isso não iria corromper você da presença dele, que é a mais importante? E mais que isso não corromperia o teu coração, te deixando com um ego, um superego, o orgulho, uma prepotência, uma arrogância. Reflita sobre isso. Eu quero que você medite comigo aqui na parábola dos talentos. Olha só. Quando a gente começa a ler a parábola dos talentos, a primeira coisa que a gente percebe é o seguinte: analisa comigo. E também será dado como um homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. Pega essa primeira chave aqui. Chave liberta a gente das prisões mentais e emocionais. A primeira chave aqui. A cada um de acordo com a sua capacidade. Uma das características de Deus, e é um princípio, é justiça. Então Deus, ele vai agir com a justiça conforme está na palavra dele, ele não volta atrás. E a primeira coisa que a gente vê aqui é que Deus dá conforme a nossa capacidade. Será que esse próximo passo, esse próximo nível, esse relacionamento, essa família, esse negócio, esse trabalho que você também talvez peça tanto para Deus, você realmente está preparada para ter? Será que você conseguiria manter isso? Será que seria saudável para a sua vida nesse momento? A primeira coisa que a gente vê aqui é isso. Deus dá conforme a sua capacidade. Então, se eu ainda não estou recebendo, se eu ainda não estou como eu gostaria ou onde eu gostaria, o que eu, Rita, preciso fazer?
me preparar. Eu preciso me desenvolver, eu preciso transformar minha mente, eu preciso ressignificar minhas crenças, eu preciso ter inteligência emocional, preparo, musculatura emocional. Eu preciso estar preparada para realmente ir para esse nível, para crescer, para prosperar. Eu lembro que no outro vídeo compartilhei com vocês, né? Que uma das coisas que fazia eu não crescer, não ter rompido como eu acreditava que eu poderia, era justamente a autorresponsabilidade, o medo do sucesso, o medo de ter que entregar nas mãos de outra pessoa uma parte do meu negócio que elas não fariam, como eu faço, e isso tem a ver com as nossas feridas emocionais, inclusive tema da nossa imersão desse ano. E a primeira coisa que você precisa entender, será que não está faltando capacidade, preparação, capacitação? Porque a gente vê que a gente precisa aprender a se preparar para que a bênção chegue, para que a promessa chegue. Então essa é a primeira chave. Vamos seguir? Em seguida, partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Pega essa chave, segunda chave aqui da parábola dos talentos que fala muito comigo. Aplicou-os. Tudo aquilo que você investe traz retorno. Aquilo que é só gasto, estou gastando coisas com tempo que eu sei que não é um investimento, isso faz eu perder tempo, perder pessoas, perder dinheiro. Agora, aquilo que é investimento faz eu ganhar, faz eu ter retorno. E vamos seguir? Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2, mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro de seu senhor. Quantos de nós têm escondido seus talentos? Quantos de nós, pelas feridas emocionais que a gente carrega, tem escondido aquilo de bom que carrega? Tem escondido a sua verdadeira identidade, tem escondido a sua capacidade, as suas crenças de capacidade, tem escondido as suas habilidades, os seus talentos, os seus dons, aquilo que Deus já colocou em você para que você sirva ao reino dele. Quantos de nós têm escondido aquilo que poderia estar servindo a vida das outras pessoas? E quando você deixa de ocupar o seu lugar, isso faz falta no mundo. Nós somos mais de 8 bilhões de pessoas, mas cada um nasceu com um propósito diferente. E a partir do momento que você se esconde, e você se esconde por N motivos, você se esconde porque você tem feridas emocionais, uma pessoa que tem ferida de rejeição, ela não quer ser rejeitada de novo. Então ela prefere se esconder. Uma pessoa que carrega ferida de humilhação, ela já foi tão humilhada que ela não quer passar por isso de novo. Então como que ela vai abrir uma live, como que ela vai gravar um vídeo? À medida que você vai conhecendo as suas feridas, você vai escolhendo agir apesar delas. Elas vão se tornando apenas cicatrizes para te lembrar que elas estavam ali, que elas fizeram parte, que elas fazem parte da sua vida, mas elas não te paralisam mais. Vamos seguir? Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos trouxe outros 5 e disse: o senhor me confiou 5 talentos, veja, eu ganhei mais 5. O senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Ou seja, quanto mais eu tenho, quanto mais eu aplico, mais isso vai permitindo que eu tenha acesso a ainda mais. Você já deve ter ouvido aquela frase assim, né? Que é uma crença verdadeira. Quem tem dinheiro faz mais dinheiro. Você já deve ter conhecido pessoas assim, visto, né, essa frase. E essa é uma frase verdadeira. A gente vê aqui na parábola dos talentos. Aquele que tinha 5 saiu, aplicou, investiu e fez o quê? Ganhou mais. E além de ele ter ganhado mais, ele ganhou ainda mais. Por quê? Porque ele fez algo de muito bom com aquilo que ele tinha em mãos. Vamos seguir? Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: o senhor me confiou 2 talentos. Veja, eu ganhei mais 2. O senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Por fim, veio o que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo. Saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence.
Olha mais uma chave poderosa aqui para nós. Por isso tive medo, saí e escondi o seu talento. Esse medo fala sobre aquilo que você carrega. Quanta coisa você tem deixado de fazer por medo? Por medo de ser julgada, por medo de ser criticada, por medo de não dar certo, por medo de fracassar, por medo de quebrar, por medo de não ter. A gente tem a imersão desse ano e quantas mulheres mandam que gostariam muito de estar ali, mas elas têm medo de investir, medo de não dar conta. Esse medo faz com que aconteça o que na nossa vida? Com que a gente perca possibilidades, perca oportunidades, perca crescimento, perca dinheiro. Porque os medos, quando sentidos, quanto reais dentro de nós, ele nos faz perder. E a gente vê isso acontecendo aqui. A gente vê que de uma ação, né, de uma atitude precipitada, de uma falta de preparo, uma falta de capacidade, até o que ele tinha, ele perdeu. E na sequência vai falar isso. O Senhor respondeu: servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então você deveria ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse eu recebesse com juros. Presta atenção nisso. Investir. Investir te traz retorno. Invista os teus talentos, invista as tuas habilidades, invista os dons que Deus te deu. Porque os dons que Deus te deu, os talentos, habilidades, aquilo que é seu, vai trazer retorno para a sua vida, vai trazer ganho, vai fazer você crescer e prosperar, vai fazer você ter mais. E na sequência fala o seguinte: tirem o talento dele e entreguem ao que tem 10. Pois a quem tem mais será dado e terá em grande quantidade, mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E finaliza: e lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Ou seja, lancem para fora, lancem na escuridão. E eu quero te trazer essa clareza, né, de quantas vezes você não tem aplicado aquilo que Deus colocou na sua vida, aquilo que você poderia estar fazendo, aquilo que você poderia estar aplicando. E o medo vai te fazer perder. Olha o que a gente ouve aqui, né? A quem mais tem, mais lhe será dado e terá em grande quantidade. Primeiro ponto, eu fazer algo com aquilo que eu reconheço que tenho. Se eu esperasse talvez ter todos os equipamentos necessários, como eu já esperei por muito tempo, de estar aqui gravando e compartilhando daquilo que eu acredito e daquilo que eu vivo no meu dia a dia com você, talvez eu esperaria por mais quanto tempo? Só que eu estaria perdendo possibilidades, perdendo oportunidades, perdendo de levar daquilo que eu conheço, daquilo que eu estudo, daquilo que eu aplico, daquilo que eu acredito para você. E talvez isso vai estar edificando a sua vida, isso vai estar te trazendo um insight, isso vai estar te trazendo uma ativação, te encorajar, que é o meu propósito, para que você realmente transforme a sua vida. E o primeiro ponto é reconheça o que você tem. Muitas vezes você está aí esperando que Deus te dê mais para daí você fazer algo. Você tenta negociar com Deus. Deus, se você me der, então eu farei. Deus, se você abrir a porta, então eu entrarei. Deus está talvez te fazendo um convite. Eu já te dei pernas, caminhe. Eu te dei mãos, abra a porta, bata nela. Até porque a palavra de Deus vai dizer, né? Procure, encontrarás, bata e a porta será aberta. E quantas vezes eu e você ficamos esperando pelo melhor tempo, momento, situação financeira acontecer? Eu quero aqui te encorajar a olhar para a sua vida, a olhar com verdade, com sinceridade, porque a verdade te liberta. Será que você não tem esperado para ter e depois fazer? Será que você não tem perdido por justamente não reconhecer o que Deus já te entregou? Quanto tempo mais você vai esperar para se capacitar, para se preparar, sabendo que há mais de 7.000 promessas sobre a sua vida? E se você quiser tomar posse, mas mais que tomar, porque eu posso tomar posse e eu não fazer nada com isso,
pegar essas promessas e trazer para a sua vida e olhar e dizer assim, este ano eu decido que eu vou viver os planos de Deus, esse ano eu decido que eu vou romper, que eu vou crescer e prosperar. Isso é decisão. E talvez Deus me colocou justamente aqui na sua frente hoje para falar para você, decida. Decida dar o passo para Deus pôr o chão, decida se mover em fé e não pelas tuas circunstâncias. Olhe para o que você já tem, age através daquilo que Deus já te deu, faça acontecer. Se prepare, se capacite para que você vá para um próximo nível, para que quando Deus te colocar lá, quando Deus abrir uma porta, quando Deus te fazer romper, crescer, você tenha inteligência e maturidade emocional, você tenha capacidade para permanecer ali. Então, eu quero te fazer um convite, olhe para as áreas da sua vida, seja verdadeira, seja sincera com você, olhe para a verdade e diga onde está faltando você se capacitar. Em qual área da sua vida você precisa melhorar, você pode melhorar, para que de fato Deus derrame mais das bênçãos que Ele tem sobre você. Tome uma decisão, use, aplica, invista naquilo que Deus já te deu, porque através disso Ele vai te dar cada vez mais e você crescerá e prosperará ainda mais no reino dele. Eu te espero aqui na próxima quarta, mas antes de sair daqui, deixe seu like aqui, curta, né, esse vídeo se fez sentido na sua vida e comenta aqui o que esse vídeo falou com você, o que ele despertou em você. Um beijão e até o próximo.